Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Este segundo ovo era o maior entre todos. Tinha metade da altura de um humano. Lin Jin estava curioso sobre o que sairia deste ovo enorme. Estendendo a mão, o Museu da Besta Mortal registrou instantaneamente o segundo ovo mutante. Ovo mutante. Nível 2. Atributo de fogo. Pode ser chocado em um tiranossauro escama de fogo. Os dois métodos de incubação são: ao nutri-lo, há uma chance de elevar o nível inicial da criatura até o nível 3. Os 3 métodos são: os 5 métodos de formação do pacto de sangue são. Lin Jin não conseguia descrever seu espanto enquanto lia linha por linha. Agora, este é um animal de estimação. A melhor parte deste museu era que ele podia até mostrar a aparência da criatura antes do ovo chocar. Assim, Lin Jin agora estava olhando para um dinossauro de um pé de altura coberto de escamas de fogo com espanto. Se essa criatura fosse bem cuidada, ela seria nível 3 ao chocar. Embora a formação do pacto de sangue fosse problemática, exigindo um processo complexo e materiais raros, nascer nível 3 já era incrível o suficiente. Além disso, a taxa potencial do dinossauro era 5. E o que isso significava? Isso significava que, se as coisas corressem bem, a criatura poderia ser promovida ao nível 5. Bestas de estimação de nível 3 já eram preciosas em Cidade do Bordo, então até mesmo tolos sem cérebro poderiam dizer o quão aterrorizante uma besta de estimação de nível 5 seria. Além disso, esse dinossauro tinha a linhagem de um dragão de fogo, dando a ele um mérito maior. Verdade seja dita, era impossível para Lin Jin não vacilar ao encontrar uma besta de estimação desse nível e potencial. Esqueça Xiao Wu, mesmo as outras bestas de estimação que Lin Jin havia registrado até então não conseguiam competir com esse tiranossauro escama de fogo. Se ao menos ele pudesse domar e assinar um pacto de sangue com essa besta. Mas Lin Jin estava apenas pensando nisso. Deixando de lado o fato de que este ovo não lhe pertencia, as duras exigências de nutrição e eclosão foram o suficiente para fazê-lo ficar longe. Após um breve cálculo, seriam necessárias pelo menos 1000 pedras espirituais para chocar este ovo. E não 1000 pedras espirituais de baixo grau, elas tinham que ser pelo menos de grau médio. Lin Jin levantou os dedos e calculou. Com seu salário atual, levaria 100 anos para ganhar tanto sem comer ou beber. E esse era apenas o preço para fazê-lo chocar. O requisito para formar um pacto de sangue e promoção de nível era um buraco negro. É melhor ele começar a trabalhar no relatório de avaliação. Lin Jin concluiu o relatório. Claro, ele filtrou o conteúdo e escreveu apenas as informações mais comuns. Depois disso, ele passou para o próximo. Sua velocidade era muito mais rápida do que o Wang Ji e Gao Jian. Piton de nuvem venenosa de nível 1. De atributos de terra e madeira. É muito rara, mas uma pena que seu potencial seja apenas médio. Tucano dourado nível 1. Atributo dourado. É mediano, mas pode voar. Isso é bom. Velociraptor de couro nível 2. Isso é ótimo, é rápido. Mas sua característica única é bem divertida. Ele tem pele de couro. Ele supostamente ataca esperando que algo o morda. Escorpião de armadura preta nível 1. Lagarto preto nível 1. Lin Jin continuou avaliando, continuou escrevendo e, logo, os ovos mutantes registrados no museu alcançaram o número 10. Apenas 10 raios dourados de luz brilhavam sobre o museu enquanto nuvens pairavam ao redor. Houve um vago relâmpago e um trovão estalou. Então, uma escada em espiral de madeira apareceu, levando ao segundo andar. Quando a névoa se dispersou, uma porta apareceu neste segundo andar. Por reflexo, Lin Jin subiu as escadas e chegou à porta neste novo andar. Este andar era espaçoso, mas todo o resto ainda estava nublado porque apenas 10 ovos mutantes foram registrados. Assim, apenas a porta foi mostrada. Esta porta era feita de metal com padrões complexos. Lin Jin ficou nervoso, pois temia o que estaria do outro lado desta porta. Mas depois de pensar um pouco, pensando que o museu era dele e não deveria ser perigoso, Lin Jin decidiu empurrar a porta para abri-la. A porta se abriu para revelar uma sala. Esta sala era enorme e vazia. Com 2 andares, havia um total de 20 portas de madeira de cada lado no primeiro andar. Em cada porta, havia um número, de 1 a 20. Lin Jin não tinha ideia para que servia esse lugar. Ele presumiu que o museu o recompensaria como antes, mas agora, ele lhe dera esse quarto. No entanto, Lin Jin logo notou uma pista. Desde que entrou nesta sala, ele sentiu seu corpo se materializar. Todo lugar que ele tocava parecia real. Isso é estranho. Lin Jin estava no segundo andar desta sala. Ele olhou ao redor e então encontrou uma placa de madeira pendurada atrás da porta. Indo até lá, ele estendeu a mão e pegou a placa de madeira que dizia curador. Havia fileiras de pequenas palavras no verso. Maravilhas do mundo fazem o universo mudar.
Convidados capazes e excêntricos serão bem-vindos se o destino decidir. Salão de visitas da besta. Lin Jin ficou perplexo. Naquele momento, ele sentiu uma picada no dedo e Lin Jin soltou a placa de madeira, permitindo que ela caísse no chão. Um olhar para seu dedo indicou que ele tinha sido mordido por algo e agora estava sangrando. Com um olhar sombrio, Lin Jin ficou bravo com a placa de madeira por mordê-lo. Naquele momento, ele vagamente ouviu alguém chamá-lo. Lin Jin imediatamente se virou e saiu da sala. Naquele instante, Lin Jin não percebeu que seu sangue havia vazado para a placa de madeira no chão. Simultaneamente, 3 portas de madeira abaixo brilharam com luzes peculiares. No instante em que ele saiu, a imagem diante de seus olhos ficou turva e ele estava de volta à sala de avaliação da associação. Parado diante dele estava um aprendiz procurando por todos os lados. Avaliador Lin? Avaliador Lin? Lin Jin tossiu. Estou aqui. O aprendiz ficou assustado. Ele se virou, parecendo irritado. Avaliador Lin, para onde você correu agora? Não consegui te encontrar. Havia um toque de culpa em seu tom. Como o aprendiz era subordinado de Wang Ji, Lin Jin não se incomodou e perguntou apaticamente. Para que você precisava de mim? O aprendiz respondeu. O chefe me disse para pegar o turno da noite e preparar alguns presentes para amanhã. Também para ver se o avaliador Lin precisava de alguma coisa. A última frase foi obviamente dita por cortesia, mas Lin Jin não se conteve. Eu preciso. A avaliação de bestas é uma tarefa exaustiva. Traga-me um pouco de vinho e pratos. Ainda não jantei. O aprendiz amaldiçoou sua boca mal comportada. Ele não teve escolha a não ser prepará-los. Ao jantar. Mas você pode continuar sonhando com o vinho. Mesmo se eu trouxesse, você ousaria bebê-lo. Depois que o aprendiz saiu, Lin Jin encontrou uma pilha de presentes na mesa, incluindo algumas caligrafias e pinturas. Deve ter sido trazido pelo aprendiz. Isso é estranho. Ele não me viu agora mesmo? Lin Jin sentiu que era estranho. Por que foi sua mente que entrou no museu, não seu corpo? Então como o aprendiz não o notou sentado ali? A menos que... O coração de Lin Jin de repente bateu forte quando ele se lembrou de quão realista parecia estar dentro da sala e como o aprendiz não o viu agora. A menos que meu corpo realmente tenha entrado. Lin Jin ficou perturbado. Aquele salão de visitas era provavelmente a nova recompensa do museu, mas qual era exatamente seu uso, Lin Jin ainda não tinha descoberto. Além disso, era ainda mais estranho que seu corpo físico pudesse entrar no lugar. O aprendiz serviu alguns pratos com relutância antes de sair. Lin Jin estava com muita fome para se importar com a comida estar fria. Ele chamou Xiao Wu e o fez usar brasas para esquentar a sopa em uma panela de metal e comeu os outros pratos frios. Enquanto comia, Lin Jin registrou os ovos mutantes restantes no museu e então folheou o relatório de avaliação de Wang Ji e Gao Jian. Ele balançou a cabeça. O que é tudo isso? Lin Jin devolveu os 2 relatórios de avaliação. Embora ambos os relatórios tenham sido lindamente escritos, o conteúdo era feio. Claro, Lin Jin tinha suas razões para dizer isso. Embora os 2 relatórios fossem geralmente uma avaliação das espécies de bestas dentro dos ovos mutantes, eles foram vagamente escritos. Para ser franco, eles estavam apenas brincando com palavras sem nem mesmo declarar a espécie da criatura, muito menos sua linhagem. Não só não houve confirmação, mas este relatório de avaliação até listou várias possibilidades, dizendo que era 60% uma besta do tipo inseto, enquanto 40% uma besta do tipo pássaro. Eles até forneceram um monte de evidências para apoiar sua hipótese. De qualquer forma, nenhum leitor conseguiu dizer especificamente o que eram os ovos, tendo apenas uma vaga ideia. Comparados aos relatórios claramente escritos de Lin Jin, esses 2 foram mal feitos. Após breve contemplação, Lin Jin escreveu mais 2 relatórios para esses 2 ovos. Se eles seriam usados ou não, Lin Jin não se importava nem um pouco. Enquanto Lin Jin comia e escrevia os relatórios, sem que ele soubesse, mudanças começaram a ocorrer dentro daquela estranha sala do museu. Das 3 portas de madeira brilhantes, a porta marcada com o número 5 estava sendo lentamente aberta. 10 minutos antes. No palácio da cidade do Dragão de Jade, dentro do reino do Dragão de Jade, a 4ª princesa, He Qing, estava sentada no telhado com seus pezinhos chutando a borda enquanto observava as luzes deslumbrantes do lado de fora dos muros do palácio, ansiando pela cidade do Dragão de Jade. Ao lado dela estava seu animal de estimação, um dragão borboleta de 4 asas. Como filha da realeza, He Qing tinha um status nobre, nunca tendo que se preocupar com nada na vida. Até mesmo sua besta de estimação foi meticulosamente escolhida para ela pelo avaliador de bestas reais. O dragão borboleta tetralado tinha asas como uma borboleta, corpo de lagarto e uma linhagem oculta. Ele nasceu como um nível 2 com grande potencial.
E quanto mais rara a espécie, mais tempo era necessário para a besta ficar com seu dono para que eles pudessem compartilhar suas energias espirituais para que a besta ganhasse uma oportunidade de evolução. De acordo com o avaliador de bestas reais, o dragão borboleta de 4 asas precisava de pelo menos mais 5 anos antes de poder evoluir. Reking estava ficando impaciente porque, de acordo com as exigências da família real, para um descendente real estabelecer seus aposentos do lado de fora, para poder viver sozinho, seus animais de estimação tinham que estar pelo menos no nível 3. Eu realmente quero escapar deste palácio. Dar uma volta lá fora. Experimentar este mundo excitante. Reking murmurou. Ouvi dizer que há muitas guloseimas deliciosas lá fora, pessoas estranhas e eventos peculiares. O que você acha, Xiao Dai? Ela se virou para sua besta de estimação. Seu perfil lateral apresentava características requintadas como se fossem pintadas por um mestre. Apesar da pouca idade, a garota era de uma beleza rara. Sem capacidade de falar, seu animal de estimação ficou quieto. O quê? Você disse que gosta de ficar no palácio? Reking começou a falar consigo mesma. O que há de tão bom neste lugar horrível? Estamos aqui há dezenas de anos, você não está entediada? Se eu pudesse deixar o palácio, eu iria experimentar comida deliciosa, viajar pelas terras e vivenciar eventos interessantes. Abaixo do telhado, havia vários guardas imperiais parecendo desamparados. Claramente, esta não era a primeira vez que a princesa fazia tal façanha. Uma criada gritou. Sétima princesa, já é muito tarde agora. Por favor, volte para baixo e tenha cuidado. Eu estou muito familiarizada com esse telhado, então como eu poderia cair? A princesa parecia presunçosa. Naquele momento, ela notou luzes brilhantes piscando ao redor de seu dragão borboleta de 4 asas, e de repente, uma fenda no espaço se abriu atrás da criatura, sugando a princesa e sua besta de estimação. Todo o processo ocorreu sem fazer barulho, então nenhum dos guardas ou servos abaixo percebeu. A breve sensação de ausência de peso deixou Reking com medo. Felizmente, ela logo caiu no chão. Neste lugar infinitamente escuro, parada bem na frente dela, havia uma porta. Pendurada nesta porta havia uma placa de madeira com as palavras visitante número 5 esculpidas. Mesmo com seu animal de estimação ao seu lado, Reking não conseguiu evitar se sentir assustada. Chocada e confusa, a princesa começou a chorar. Depois de se acalmar, Reking chamou seu animal de estimação para mais perto enquanto se preparava, retirando a placa de madeira e abrindo lentamente a porta de madeira. Atrás dele havia um corredor. Embora fosse igualmente estranho, não havia possibilidade de monstros aparecerem da escuridão nesta sala, então Reking entrou. Então, a porta de madeira se fechou. Tem alguém aí? Reking segurou as mãos dela no peito defensivamente enquanto seu animal de estimação voava ao lado dela. Não houve resposta. Olhando ao redor, ela notou 2 fileiras de portas de madeira na sala depois de sair da porta número 5. Cada porta tinha seu próprio número. Assim que ela recuperou a compostura, Reking se perguntou se ela havia sido sequestrada. Como filha da realeza, muitos bandidos devem estar querendo pegá-la, assim como ela lia naqueles romances que ela secretamente escondia. Ao pensar nisso, seu coração calmo se agitou instantaneamente novamente. Xiao Dai, se os bandidos aparecerem mais tarde, você tem que me proteger. Reking tinha acabado de falar quando a porta número 7 foi aberta. Um homem alto vestido completamente de preto entrou na sala. Reking recuou imediatamente, ficando tensa e parecendo cautelosa. Com seu olhar afiado como navalha, o homem vestido de preto olhou para Reking e esta congelou como se tivesse sido jogada em um poço de gelo. Até mesmo seu lagarto borboleta de 4 asas estava tremendo. Sentado no ombro do homem estava um corvo. Este corvo tinha olhos como 2 rubis vermelhos sangue. Que lugar é esse? O homem perguntou. Aos seus olhos, Reking parecia excessivamente fraca, onde tanto ela quanto sua besta de estimação não mereciam sua atenção. Portanto, era impossível que essa moça o tivesse sequestrado aqui. Corvo Negro. Este homem era um assassino de elite com o sangue de muitas vidas em suas mãos. Com sua besta de estimação Falcão Negro de nível 4, o homem poderia destruir sozinho um pequeno país. Era o poder de uma besta de nível 4. Afinal, alguns países nem sequer tinham uma besta de nível 4 para protegê-los. O corvo em seu ombro era um falcão preto. Antes de ser puxado para a fenda por um poder assustador, Corvo Negro estava explorando uma antiga caverna imortal com seus companheiros. Era uma caverna onde os imortais residiam antes que a energia espiritual da Terra se esgotasse. Alguém poderia imaginar o quão valiosa ela era. O interior daquela caverna era enorme. Embora tivesse perdido o suporte da energia espiritual, tornando as armadilhas e mecanismos restritivos da caverna ineficazes, ainda era extraordinariamente perigosa. O grupo passou vários dias apenas para explorar algumas salas de pedra, e isso não era nem 1/10 do lugar.
Quando ele estava descansando, uma rachadura apareceu de repente atrás dele, e então o corvo negro foi puxado para dentro dela por uma força invisível. Esse incidente o assustou. Exatamente o que era esse poder que nem mesmo sua besta de estimação de nível 4 conseguia conter? Então, ele empurrou a porta de madeira e entrou. Embora ele também estivesse apreensivo e confuso, Corvo Negro nunca temeu o perigo. Essa foi a personalidade-chave que o trouxe até aqui. No passado, inúmeros inimigos mais fortes do que ele morreram em suas mãos. Não me importa quem eles são. Mas aqueles que brincam comigo dessa forma têm que arcar com as consequências. Disse Corvo Negro enquanto examinava o ambiente. Logo, Corvo Negro percebeu que só poderia permanecer neste andar. Ele não podia abrir as outras portas, nem subir o segundo andar. Havia um campo de força invisível ao redor da escada em espiral, tornando-o incapaz de se aproximar. Reking ainda estava em guarda porque Corvo Negro era muito intimidante. Mas falando nisso, além do medo, ela realmente se sentiu um pouco animada porque tinha certeza de que este não era o palácio do reino do dragão de Jade. Seu desejo finalmente se tornou realidade. Ela havia deixado a gaiola que era o palácio e aparecido no mundo exterior. Embora essa situação fosse estranha, Reking sabia que ela estava sozinha agora. Reking, você consegue. Reking cerrou seus pequenos punhos, torcendo por si mesma. Quando ela viu o homem perigoso olhando para ela novamente, Reking disse rapidamente: Eu também não sei onde é esse lugar. Assim como você, eu vim da porta número 5. Acho que quem quer que tenha o poder de nos trazer aqui deve ter um propósito. Ele provavelmente está nos observando de algum lugar agora. A lei da autoproteção, para desviar a atenção do outro. Afinal, Reking era da realeza e a 7ª princesa do reino do dragão de Jade. Apesar de seu temperamento selvagem e indisciplinado, ela era muito mais inteligente em comparação com aqueles de sua idade. Ela sempre foi a número 1 em cursos de estratégia com seus pares reais. Ela havia analisado calmamente a situação antes, decidindo que sua maior ameaça não era o misterioso dono deste lugar, mas o homem vestido de preto na frente dela. Desviar sua atenção seria a coisa mais inteligente a fazer. E com certeza, a expressão de Corvo Negro mudou um pouco. Ele conteve sua intenção de torturar a garota por respostas e recuou até a parede para esperar em silêncio. Escolha brilhante. Reking refletiu. Nessa situação desconhecida, conservar energia e observar calmamente era a melhor estratégia. Os dois não conversaram, mas mantiveram uma distância proposital. Eles não tinham ideia do que estavam esperando, mas era tudo o que podiam fazer. Um breve momento depois, houve atividade na sala. A única porta de metal no segundo andar clicou antes de ser aberta por alguém. A atenção de Reking e Corvo Negro foi imediatamente atraída para esse inimigo aparentemente poderoso. Lin Jin finalmente terminou seu trabalho. Na verdade, ele não gastou muito tempo nele porque o processo de avaliação era muito fácil. Foi apenas a escrita que levou tempo. Ele terminou em 30 minutos. Depois que tudo estava no lugar, ele entrou novamente no salão de visitas do museu. Lin Jin queria saber para que servia aquele lugar. Mas ao entrar dessa vez, ele ficou chocado. Havia pessoas no primeiro andar. Sua primeira reação foi recuar. Isso era assustador. Como poderia haver pessoas dentro do Museu de Bestas Mortais? Era impossível. No entanto, Lin Jin parou imediatamente após dar um passo para trás. De repente, ele se lembrou das palavras escritas no verso da placa de madeira do curador. Maravilhas do mundo fazem o universo mudar. Hóspedes capazes e excêntricos serão bem-vindos se o destino decidir. Os hóspedes serão bem-vindos se o destino assim o decidir? Este era o salão de visitação das bestas. Então isso significava que essas pessoas eram hóspedes? Lin Jin fez uma pausa e se recompôs antes de olhar cuidadosamente para as pessoas lá embaixo. Se essas pessoas eram hóspedes, então ele era o anfitrião. Já que esse era seu território, por que ele deveria ter medo? Lin Jin achou que sua dedução fazia sentido. Além disso, esse salão de visitas era uma das recompensas do museu, então deve haver um ponto único, mesmo que Lin Jin achasse que era apenas mais ou menos. Mas ele decidiria depois. Ele observou as pessoas abaixo e as pessoas abaixo o observaram. Ninguém falou e o salão caiu em silêncio absoluto. Reking parecia confusa. Sendo jovem e tendo uma personalidade direta, sua curiosidade a estava matando, então Reking foi a primeira a quebrar o silêncio. Foi você quem nos sequestrou? Essa era uma pergunta que Corvo Negro também queria saber. Sequestrado. As rodas começaram a girar na mente de Lin Jin. Agora mesmo, ele havia ponderado brevemente a situação. Olha, ou essas pessoas vieram aqui por conta própria, ou foram enviadas para cá. Quanto à possibilidade de pertencerem ao museu, isso é um não ponto. Ao ouvir a jovem, Lin Jin percebeu que eles foram enviados para cá. Para reformular isso, eles não foram enviados aqui por ele, mas pelo museu.
Mas não importa se eles vieram aqui ativo ou passivamente, já que eles estão aqui, de acordo com o museu, essas pessoas eram seus convidados. Como anfitrião, Lin Jin deveria naturalmente receber seus convidados. Portanto, após consideração, Lin Jin tossiu e disse: Bem-vindos, meus 3 convidados. Sou educado, não sou. No entanto, as expressões de Reking e Corvo Negro mudaram imediatamente com as palavras de Lin Jin. Porque neste primeiro andar, havia apenas os 2 com seus animais de estimação. Onde estava essa terceira pessoa? Corvo Negro imediatamente pensou em algo enquanto Reking estava claramente assustada. Ela olhou ao redor e disse: Você é realmente estranho. Claramente somos apenas 2, mas você mencionou receber 3. O que isso significa? Além disso, o que é isso no seu rosto? Por que parece uma nuvem de névoa negra? Lin Jin levantou uma sobrancelha, pensando: Você não é a estranha? Há claramente 3 de vocês lá embaixo, e não há nada no meu rosto. Com esse pensamento, Lin Jin tocou seu próprio rosto. Com certeza não havia nada. Mas pela reação da garota, ela não parecia estar brincando. Lin Jin então percebeu que além da garota vestida de forma única e daquele homem de preto que estava agindo de forma legal, a terceira pessoa estava parada a uma distância maior com um animal de estimação deitado em seus ombros. Era um camaleão, não importa como você olhasse para ele. Além disso, quando Lin Jin disse 3 convidados, a pessoa com a maior reação e que pareceu mais perplexa foi essa terceira pessoa. Era como se alguém tivesse descoberto seu segredo. Talvez fosse para responder às perguntas de Lin Jin. 3 raios de luz dispararam abruptamente dos 3 animais de estimação abaixo, e bem diante dos olhos de Lin Jin, 3 amostras de espécimes apareceram. Foi um resultado de avaliação detalhada dos 3 animais de estimação. Obviamente, quando animais de estimação entram no museu, sem ter que tocá-los, o museu poderia simplesmente registrá-los. Ninguém poderia se esconder disso. No entanto, as 3 pessoas abaixo pareciam alheias a esse fenômeno. Portanto, Lin Jin tinha motivos para acreditar que, como convidados, essas pessoas tinham autoridade muito limitada no museu. Como alguém que transmigrou para cá, a capacidade de aceitação e compreensão de Lin Jin definitivamente superou os moradores deste mundo. Por exemplo, ele entendeu bem essa questão da limitação de visitantes. Com base nas informações até agora, os visitantes não conseguiam ver os fenômenos do museu e, de acordo com a garota, havia uma névoa preta no rosto de Lin Jin. Ou seja, eles não conseguiam ver sua aparência. Lin Jin riu. Isso significa que, não importa se ele estava chocado ou feliz, ninguém conseguia perceber. Voltando às informações sobre essas 3 bestas de estimação recém-registradas, TSK. Incrível soberbo, nenhum deles era mediano. Eram todos espécies raras com linhagens ocultas. Naquele momento, o coração de Lin Jin vacilou e ele teve uma ideia. Baixando a voz, ele começou a falar. Dragão borboleta tetra-asa. Embora seja apenas um nível 2, tem um potencial ótimo. Se as coisas correrem bem em alguns anos, ele pode ser promovido para o nível 5 ou 6. Mas para o estágio atual, é a besta de estimação mais fraca entre as 3. Quanto ao Falcão Negro, ele é bem poderoso. Atualmente é um nível 4, sendo o mais forte entre os 3. Mas é uma pena que sua taxa de potencial seja menor que a do Dragão Borboleta. E o Camaleão? Um nível 3. É mediano, eu diria. Mas sua habilidade única é bem surpreendente. Ele não só pode tornar a si mesmo e seus arredores invisíveis, mas também pode tornar seu dono invisível também. Como ele sabia que tinha vantagem absoluta, Lin Jin parou de se preocupar. Agora, ele mais ou menos entendia o uso deste salão de visitas. Pelo menos um deles era para ajudá-lo a aumentar os registros de criaturas raras. É claro que esse não era o único uso do salão de visitas. Lin Jin leu deliberadamente os resultados da avaliação das 3 bestas para estabelecer autoridade. Só de olhar para seus animais de estimação, ele sabia que aqueles 3 convidados não eram pessoas comuns. Essas 3 pessoas eram dignitários ou assassinos especialistas. Comparado a eles, Lin Jin era sem dúvida inferior em todos os aspectos, mas agora, eles estavam em seu museu, cautelosos, assustados, e especialmente depois de ouvi-lo elaborar casualmente informações sobre os animais de estimação, pareciam ter visto um fantasma. Olhando para as 20 portas abaixo, Lin Jin sabia que, desde que o museu abriu esta sala de visitas, haveria pelo menos 20 pessoas convidadas de todo o mundo para serem seus hóspedes. Se cada vez que esses visitantes viessem com partes de animais raros, como pele, amostras de sangue ou outros, o registro de animais raros no museu aumentaria. Anteriormente, quando 10 bestas raras foram registradas, o museu premiou Lin Jin com formação de energia bestial, parte 1. Depois disso, Lin Jin descobriu que sua próxima conquista para a parte 2 exigia pelo menos 50 bestas raras registradas.
Fraco e sozinho, Lin Jin levaria uma eternidade para registrar 50 bestas raras, especialmente quando ele está preso em um lugar tão pequeno como a cidade do Bordo. Até agora, ele só havia registrado menos de 20 animais raros. Mas com o salão de visitas, as coisas agora seriam diferentes. Essas pessoas podem ter vindo de diferentes partes do país, ou até mesmo do exterior, talvez. O número de bestas raras que encontraram deve ter excedido em muito dele. Lin Jin primeiro os intimidaria, antes de dar-lhes algumas vantagens. Com isso, até mesmo a realeza ou especialistas mundiais teriam que ceder a ele. Com esse pensamento agradável, Lin Jin abriu um sorriso brilhante. Percebendo que seu rosto estava sendo coberto pelo museu, Lin Jin começou a sorrir sem reservas. Depois que ele deu voz às avaliações dos animais de estimação, He-King, Corvo Negro e a terceira pessoa atualmente invisível ficaram estupefatos. Era normal para He-King porque o que quer que ela estivesse sentindo seria refletido em sua expressão. Mas Corvo Negro era diferente. Ele era um assassino veterano que poderia eliminar um país com uma cara séria. No entanto, neste momento, ele não conseguia esconder seu choque. A razão era que ele havia colocado uma bênção única em seu falcão negro. Mesmo com técnicas especializadas de avaliação de animais, ninguém conseguia dizer a verdadeira forma de seu falcão negro, muito menos a olho nu. No entanto, o cara no segundo andar descreveu facilmente seu falcão negro, e isso deu ao Corvo Negro a sensação de estar sendo despido em público. Era uma sensação terrivelmente desconfortável. Quando ele estava desconfortável, ele ficava irritado. E quando ele ficava irritado, ele matava. Chega de ato de mistério. Não me importa quem você não sabe com quem está se metendo. Mas não se preocupe, eu vou fazer você entender as consequências de ofender alguém que você nunca deveria ter provocado. Corvo Negro ameaçou. Ele imediatamente lançou um feitiço e seu falcão negro se ergueu de seu ombro. Energia escura cercou seu corpo, reunindo-se em uma enorme silhueta negra. Em um instante, a força de um falcão negro de quarta categoria irrompeu. Escuridão. Esse era o atributo do falcão negro. Era evidente quão raro esse atributo era e quão aterrorizante sua força de combate poderia ser. Corvo Negro tinha fé absoluta em sua besta de estimação. Essa confiança vinha de inúmeras experiências de batalha e de sua identidade como uma besta de nível 4 com uma linhagem oculta que lhe dava o suficiente para destruir um país. Mate-o. Corvo Negro apontou para Lin Jin no segundo andar e o Falcão Negro gritou, atacando seu alvo como um ceifador. He-King se agachou, segurando a cabeça com medo. Não importa o quão inteligente ela fosse, ela ainda estava assustada ao encontrar uma besta de nível 4. Lin Jin também ficou surpreso. Embora ele tivesse o primeiro nível de dissuasão de besta selvagem, ele só era eficaz contra o nível 3 e abaixo. Ele não conseguia fazer nada contra um nível 4. Por isso, ele também estava nervoso. No entanto, naquele momento, a placa de madeira em sua mão que dizia Curador desencadeou uma onda de intimidação. Essa onda varreu e o Falcão Negro pôde ser visto parando abruptamente como se tivesse sido atingido por um trovão, então ele caiu no chão, ajoelhando-se diante de Lin Jin. A expressão selvagem no rosto de Corvo Negro congelou. Ele ainda estava apontando para o segundo andar, mas esse choque imenso e o golpe mental o fizeram esquecer como pensar. O que aconteceu? Seu Falcão Negro era uma criatura arrogante. Mesmo como seu dono, Corvo Negro tinha que ser educado com ele e tratá-lo como um igual. Se seu tom fosse um pouco mais pesado, o Falcão Negro ficaria bravo, fazendo Corvo Negro se perguntar se ele era o animal de estimação. Mas agora, esse Falcão Negro egoísta estava ajoelhado no chão como um humano humilde. A compreensão começou a retornar à sua mente em branco junto com uma onda de medo. Uma camada de suor agora cobria a testa de Corvo Negro. Lin Jin também estava suando frio. Uma besta de nível 4 era realmente aterrorizante. Se fosse outra pessoa com menos coragem do que ele, eles poderiam ter caído no chão de susto. Mas, felizmente, a situação virou e o sinal do curador subjugou esse Falcão Negro. Lin Jin apertou a placa com mais força, respirando aliviado. Então, ele abaixou a voz para perguntar a Corvo Negro. O que você está fazendo? Seu tom era misturado com sarcasmo e fúria. Eu. As mãos de Corvo Negro tremiam enquanto ele gaguejava. Ostentando o fato de que sua besta de estimação era nível 4 e o próprio homem era famoso como um ceifador, humanos como ele não conheciam medo por causa da insolência. Somente aqueles mais acima sabiam o quão miserável era sua própria existência, e entenderiam o suficiente para mostrar respeito. Corvo Negro finalmente percebeu que havia provocado a pessoa errada. Aquele homem no segundo andar era muito mais forte do que ele. Imediatamente, sua fúria, orgulho e hostilidade se desintegraram como se ele tivesse sido atingido por um balde de água fria. Ele devia estar louco. Ele deveria saber o quão extraordinário o dono deste lugar era para poder trazê-lo aqui, mas Corvo Negro foi tolo o suficiente para pensar que poderia desafiar o dito homem com seu Falcão Negro. Olhando para trás, essa foi uma ideia imprudente.
Corvo Negro não queria morrer. Ele era um assassino que ceifava muitas vidas sem pestanejar, mas ele temia muito a morte. Apaziguar a fúria do hospedeiro era agora sua primeira prioridade. Sem resistência, depois de se comportar tão arrogantemente, Corvo Negro simplesmente caiu de joelhos no chão e inventou uma desculpa que até ele ficaria cético. Eu só estava brincando. Não me leve a sério. He-King não conseguiu resistir e soltou uma risada. Lin Jin não faria nada com ele porque ele não tinha meios de atacar ou prender seus convidados, afinal. Ele apenas confiou no sinal do curador em sua mão para suprimir as bestas de estimação de seus convidados. Lin Jin teve a sensação de que o sinal deste curador deveria estar equipado com uma habilidade de dissuasão de bestas selvagens de nível médio. Tudo bem. Não espero ver uma próxima vez. Lin Jin acenou com a mão. Como se tivesse recebido anistia, Corvo Negro se levantou novamente com sua arrogância e agressividade agora desaparecidas sem deixar vestígios. O Falcão Negro voltou à forma de um corvo e pousou no ombro de Corvo Negro obedientemente. Vamos falar de negócios sérios. Bem-vindos, meus 3 convidados, ao Museu das Bestas Mortais. Aqui, vocês podem perguntar qualquer coisa sobre bestas de estimação, e lembrem-se, apenas sobre bestas de estimação. Vocês podem perguntar qualquer coisa e eu posso responder. Mas é claro, nenhuma resposta é de graça. Com cada pergunta, vocês têm que me fornecer uma amostra de pelo ou sangue de uma besta rara. Agora, vocês podem começar suas perguntas. Lin Jin falou gravemente. Silêncio. Lin Jin não os apressou, mas esperou em silêncio. Piscando seus grandes olhos redondos, He-King olhou ao redor antes de levantar a mão apreensivamente. O que você gostaria de perguntar? Lin Jin olhou para ela. He-King apontou para sua besta de estimação e então arrancou um fio de pelo dela. Posso perguntar como eu poderia evoluir minha besta de estimação no menor espaço de tempo? Essa questão não apresentou nenhuma dificuldade para Lin Jin. Havia mais de 4 métodos para ajudar esse dragão borboleta de 4 asas a evoluir. Lin Jin escolheu o método mais fácil, anotou e jogou para ela. He-King pegou o papel, leu e ficou imediatamente animada. Ela obviamente podia dizer quanto valia esse relatório de avaliação. Parado ali perto, o curioso Corvo Negro queria ver o conteúdo deste relatório de avaliação também, então ele esticou o pescoço. Infelizmente, ele não conseguia ver nada, mas ele não estava cego para a excitação da jovem. O relatório de avaliação deve ter fornecido a ela um método de evolução genuíno. Além do medo, a curiosidade agora florescia no coração de Corvo Negro. Eu tenho outra pergunta. He-King ponderou antes de remover o colar em volta do pescoço dela. Pendurada neste colar estava uma escama com as cores do arco-íris. Evidentemente, essa escama veio de um animal raro. Ela jogou para Lin Jin e este último assumiu que ela queria perguntar sobre essa balança. Mas quem sabia que He-King tinha feito uma pergunta diferente? Senhor, você pode me dizer. Quem é você? Essa pergunta era um pouco contra as regras. Lin Jin não era um animal de estimação. Mas depois de uma consideração séria, ele respondeu. Você pode me chamar de curador. Lin Jin sabia que não podia revelar seu nome real. Com seu atual status insignificante, expor sua identidade sem dúvida traria calamidade sobre si mesmo. Mas ele precisava de uma forma de tratamento também. Ao olhar para a placa do curador em sua mão, Lin Jin decidiu que de agora em diante, no salão de visitas, ele seria conhecido como o curador. O curador do Museu de Bestas Mortais. He-King assentiu e recuou com satisfação. Lin Jin jogou a escama de arco-íris para cima e ela se transformou em um raio de luz antes de ser registrada no museu. Besta da fenda, dragão de jade sinfônico. Bestas de fenda gravadas 1/10. Quando um espécime enorme apareceu, Lin Jin ficou boquiaberto. Sem dúvida, o tamanho dessa criatura enorme era o maior animal de estimação que Lin Jin já tinha visto. Embora estivesse flutuando no ar, sua altura estimada era de pelo menos 3 pés de altura com a largura do comprimento do braço de 2 adultos. A criatura era coberta de escamas coloridas e tinha 2 chifres na cabeça, 4 garras em cada membro. Lin Jin virou-se para a descrição do tablet. Esta criatura nasceu como um nível 3 e seu crescimento potencial era até o nível 6. Lin Jin estava ficando emocionado. Este mundo tinha muitas criaturas raras e categorias diferentes. Havia animais de estimação ainda mais poderosos e todos poderiam ser registrados no museu. Quando chegasse a hora, Lin Jin definitivamente receberia mais recompensas. Assim como o resultado desta avaliação do museu, este dragão de jade sinfônico foi classificado como uma besta de fenda. Lin Jin não tinha ideia de que uma besta de fenda era representada, mas sem dúvida, era mais preciosa do que bestas raras e ovos mutantes. Se ele conseguisse atingir os padrões de recompensa, Deus sabe que conquista maravilhosa ele poderia obter? Com esse pensamento, Lin Jin esfregou as mãos em alegria. Se recompondo, Lin Jin olhou para as 3 pessoas.
Ele agora tinha certeza de que, devido às limitações de visitantes, seus convidados não podiam ver imagens e descrições das bestas registradas. Caso contrário, como eles poderiam parecer tão calmos com um espécime gigantesco flutuando no ar? Com um aceno, Lin Jin registrou o espécime no museu e perguntou: "E os outros? Vocês têm algo que queiram perguntar?" Corvo Negro ainda está visitante quando, do nada, uma pessoa apareceu de repente. Essa pessoa usava uma armadura de escamas peculiar, protegendo seu corpo completamente enquanto um camaleão descansava em seus ombros. As pupilas de Corvo Negro dilataram-se imediatamente ao vê-lo. Então era ele. O ladrão fantasma, Jian Ziqi. Claramente, Corvo Negro já tinha ouvido falar desse homem antes. Jian Ziqi se levantou e fez uma reverência antes de falar respeitosamente. "Curador, gostaria de perguntar se você sabe como curar uma doença grave de um animal de estimação." Lin Jin assentiu. "Se você puder me fornecer o pelo, escama ou amostra de sangue do dito animal de estimação, eu posso responder a essa pergunta para você." Ele podia ver o corpo de Jian Ziqi estremecer antes que este último dissesse: "Eu não trouxe isso hoje. Posso perguntar quando posso retornar novamente para que eu possa buscar sua orientação." Lin Jin estava apenas se preocupando com a resposta quando sentiu o letreiro do curador vibrar. Olhando para baixo, ele viu outra fileira de palavras. O salão de visitação abre uma vez a cada 7 dias. Os visitantes podem entrar com suas placas de visitação. Realmente existe uma resposta. Lin Jin leu essa nova descrição e Jian Ziqi recuou com satisfação. Quando os convidados entraram, pendurado em suas portas havia uma placa de madeira com um número. O dele era o número 6. Reking estava com o número 5, enquanto o Corvo Negro estava com o número 7. Alguma outra pergunta? Lin Jin queria registrar mais espécies raras, então perguntou gentilmente. Corvo Negro está visitante, mas finalmente não conseguiu se conter. Depois de discutir com o Falcão Negro, ele arrancou uma pena e se aproximou, perguntando respeitosamente: "Curador, senhor, há alguma maneira de ajudar meu Falcão Negro a evoluir?" Era óbvio o quanto o Corvo Negro desejava evoluir seu Falcão Negro. Ele sabia melhor do que ninguém o quão aterrorizante uma besta de estimação de alto nível poderia ser. O homem tinha muitos inimigos. Enquanto sua besta de estimação de nível 4 era o suficiente para dominar a maioria de seus oponentes, as bestas de estimação mais fortes neste mundo não eram apenas de nível 4. Se houvesse uma oportunidade de promover o Falcão Negro ao nível 5, Corvo Negro ficaria animado só de pensar em quão glorioso seria. Só que, nos últimos anos, Corvo Negro buscou orientação de especialistas e tentou muitos métodos, mas não conseguiu encontrar uma maneira de ajudar sua besta de estimação a subir de nível. Este agora se tornou seu maior desejo. Este curador era tão poderoso e poderia facilmente intimidar seu Falcão Negro. Talvez o homem pudesse realmente lhe dar respostas. Lin Jin leu a descrição do Falcão Negro. Falando a verdade, havia vários métodos para evoluir a criatura, mas todos eram incrivelmente difíceis. Afinal, o potencial do Falcão Negro era baixo e ele já era um nível 4. Querer melhorar uma criatura quase perfeita era mais difícil do que evoluir bestas de estimação de nível inferior. Embora Lin Jin tivesse as respostas, ele não as deu. Embora ele tenha dito que não puniria o homem por ser impertinente, isso não significava que Lin Jin não guardaria rancor. Então, com um movimento de sua manga, Lin Jin disse friamente: "Convidado número 7, você tentou um assalto no museu hoje. Embora seja sua primeira infração e eu possa desculpar uma punição, mas terei que incorrer em uma pequena penalidade mesmo assim. Posso lhe dar o método de evolução para este Falcão Negro, mas você terá que esperar até a próxima vez. Além disso, você tem que me trazer amostras de pelo menos 20 bestas raras, caso contrário, não pense em obter este método." Lin Jin sabia o quão escassas eram as bestas raras. E fazer o homem coletar 50 em uma semana era uma tarefa muito difícil, então 20 deveria ser o suficiente. Até lá, ele estaria mais perto de registrar 50 bestas raras. Afinal, somente com 50 bestas raras registradas o museu o premiaria com a parte 2 da formação de energia das bestas. Quanto ao quão poderosa essa habilidade era, Lin Jin sabia melhor do que ninguém depois que Xiao Wu a cultivou. Além disso, entre os métodos para evoluir Xiao Wu, se Lin Jin pretendia promover o pequeno rapaz com evolução perfeita novamente, ele precisava das partes restantes da formação de energia bestial. Lembre-se, as amostras não devem ser repetidas ou não serão contadas. Acrescentou Lin Jin. Corvo Negro imediatamente registrou isso em sua mente. Embora isso fosse um pouco problemático, Corvo Negro sabia que sua vida estava poupada hoje, então ele não ousaria pedir mais. Além disso, esse curador misterioso e todo-poderoso havia dito que havia uma maneira de evoluir o Falcão Negro. Ele pode estar falando a verdade. Sua tarefa era apenas coletar amostras de animais raros e esperar por mais 7 dias. Isso não seria um problema. Ele estava esperando por tantos anos, então o que são mais 7 dias?
Estava claro que ele só conseguiria obter isso dessa primeira visita. Um total de 4 bestas raras foram registradas, que incluíam uma besta de fenda na mistura. Isso já era bom o suficiente. Depois de passar algum tempo ali, Lin Jin agora planejava ir embora. O museu está fechando. Caros visitantes, por favor, retornem pelas portas de madeira. Depois que Lin Jin falou, os 3 convidados saíram rapidamente pelas suas próprias portas, concentrando-se em seus pensamentos. Corvo Negro abriu a porta e, com certeza, havia uma rachadura no espaço vazio. Ele a atravessou sem hesitar e, no momento seguinte, retornou para onde veio, a antiga caverna do imortal que ele e seus companheiros encontraram. Seus arredores estavam escuros e a fenda atrás dele havia desaparecido. Corvo Negro ficou ali por um longo tempo, ninguém sabia o que ele estava pensando. Naquele momento, alguém veio de um túnel ao lado dele. Essa pessoa tinha longas vestes cobrindo seu rosto, furúnculos por todos os braços. Havia um fedor nele, e seguindo ao lado dele estava uma grande centopeia verde. Esta centopeia era mais alta que um homem quando estava de pé, o que era horrível de se ver. Corvo Negro, para onde você fugiu? Por que não conseguimos encontrá-lo em lugar nenhum? Este homem imediatamente perguntou quando encontrou Corvo Negro. Corvo Negro se virou, recuperando sua aura dominadora. Centopeia venenosa, eu tenho que te reportar onde quer que eu vá? Como está indo a escavação desta caverna do imortal? O homem chamado Centopeia Venenosa não se incomodou com o tom de Corvo Negro. Afinal, Corvo Negro era o mais forte do grupo. Não está indo muito bem. Roda encontrou alguma resistência e quase morreu lá embaixo. Centopeia Venenosa sorriu maliciosamente. Até mesmo as vidas de seus companheiros não eram nada para ele. Era assim que o grupo deles funcionava. Eles se reuniam apenas por lucro. Corvo Negro agora estava olhando para aquela grande centopeia verde, dizendo de repente: essa sua centopeia é uma besta rara, não é? Rápido, me dê uma gota do sangue dela. Asterisco, asterisco, asterisco. Em alguma floresta secreta, o homem apelidado de Ladrão Fantasma, Jianzi, que estava olhando para a pequena montanha, que era um lagarto enorme em sono profundo, ele murmurou para si mesmo: para resgatá-lo, preciso pegar uma de suas escamas. Vamos torcer para que o curador possa criar um milagre. Dentro do palácio do reino do dragão de Jade. Agora, o amanhecer estava raiando. No entanto, o palácio tinha caído no caos porque sua 7ª princesa desapareceu de repente sem deixar vestígios. Os guardas imperiais estavam ficando loucos de ansiedade. Nesse momento, um guarda gritou: encontramos a 7ª princesa. Reking expulsou todos da sala com uma desculpa aleatória, de alguma forma conseguindo enganá-los por enquanto. Ninguém mais perguntou a ela sobre seu desaparecimento por várias horas. Afinal, ela havia retornado em segurança. Naquele momento, dentro do quarto, os olhos de Reking brilhavam enquanto ela pulava de alegria. Xiao Dai, não só fomos lá fora, mas também fomos a um lugar misterioso. Com este sinal de visitação, podemos ir lá a cada 7 dias. E isso é só o começo. Mais cedo ou mais tarde, podemos nos aventurar nas famosas montanhas e rios lá fora. Mas antes disso, tenho que ajudar você a evoluir. Quando você atingir o nível 13 e puder mudar sua forma à vontade, você pode me levar para fora secretamente para brincar. Nesse momento, alguém gritou do lado de fora da porta. Vossa Alteza, a 6ª princesa desmaiou novamente. Fim dos capítulos do 36 ao 40. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.